institucionalizar a religião. Ele vai criar o calvinismo. Raramente se vê isso na história. O próprio autor denominando a sua criação. Ele vai institucionalizar o cristianismo. Através de quê? Ele vai construir uma obra de 8 volumes, chamada As Institutas. Por exemplo, Martim Lutero, ele passa a vida criando as 95 teses, é ou não é? Ele cria centenas delas, mas ele escolhe 95, prega lá na igreja. E todo mundo fica pasmo com aquilo, o Papa persegue ele, tudo aquilo você já sabe. Calvino, quando nasce, Lutero já é velho. Então, Calvino vai inaugurar a segunda reforma. Porque conforme Lutero vai morrendo, o luteranismo vai se espalhando, mas era muito popular. O luteranismo, as leis, as teses de Lutero eram muito populares. Apesar de ter feito uma revolução, ela abrangia o setor popular, os servos, os camponeses, as pessoas com pouca instrução, os pobres. Quer dizer então que os ricos, sim, tinham os ricos, alguns reis, alguns burgueses, mas não de uma maneira institucional, não de uma maneira intelectualizada, não de uma maneira abrangente. Calvino, ele vai alcançar o coração de Francisco, o rei da Suíça. Ele vai alcançar o coração do Império Sacro Romano Germânico. Ele vai transformar a ideologia holandesa, belga. Ele vai mexer com a alta cúpula. Ele vai trazer uma... Ficou alto agora, hein? Tem que ser um cabelo de sapo. Que coisa. Que coisa. Ele vai institucionalizar a religião cristã. E dentro dessa, tá bom agora. E dentro dessa instituição, dentro dessa projeção do que ele imaginava ser o cristianismo, tem tudo aí que a gente nem fala e nem sabe. João Calvino, o rei da predestinação, ele disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele nunca disse isso. Houve uma guerra ideológica entre luteranos, calvinistas, católicos. Houve uma guerra ideológica entre os arianistas, entre os arministas, os anabatistas. Não vai dar para falar de todos eles. Porque desde os pré-reformistas, lembra dos pré-reformistas? Antes de Lutero, que desde o ano 1000 já lutavam contra a Igreja Católica, houveram várias dissidências. No norte da Europa, tinha um tipo de cristianismo, de reformista. No centro da Europa, tinha outro tipo de reformista. No leste europeu, no oeste europeu, no sul europeu, no norte da África, lá em Constantinopla, lá no leste asiático. Em cada lugar, os reformistas pregavam reformas. Às vezes o camarada não curtia, não gostava da idolatria, mas ele não via problema na indulgência. Então ele reformava a sua maneira. Então a importância de Lutero é que ele traz um centro cristão, um centro reformista, uma coisa, sólida. E Calvino, ele vai ainda fazer algo mais grandioso ainda. As Institutas, que foram 8 volumes, livros cada uma dessa grossura, que pega a Bíblia e ele vai explicando a Bíblia e teorizando a Bíblia. E a predestinação, que nós vamos estudar um pouco sobre ela, é alguma das teorias que ele aplica nas Institutas. 8 volumes. As Institutas foram 8 compêndios explicando o Velho Testamento, o Novo Testamento e escrito ali 872 sermões pregados por Calvino. Então o cara era fera.
Para próximo slide. Tá? Em que contexto? Eu gosto sempre de contextualizar, de geografar o momento da pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, né? Botafogo, na igreja. Em que momento nós vivemos hoje no Rio de Janeiro? Um momento de violência, não é? Sim ou não? Sim. Violência é um momento de incerteza de trabalho, pouco dinheiro. Muita corrupção. Hã? Muita corrupção. Corrupção, falta de saúde, de escola. Então, nós temos que nos compreender no nosso tempo. Primeira aula de história, primeiro dia de aula, primeiro período, você não conhece ninguém, aí o professor de teoria da história, ele vai começar a falar sobre história. A primeira frase que ele pergunta, o que é história? Aí ninguém sabe responder. O que é história? Só que existe um conceito para história. História é o estudo do homem no tempo e no espaço. Você só pode ser história, fazer história, se você se compreender no seu tempo presente. Sempre que eu prego sobre Jesus, eu falo, Jesus nasceu no meio do Império Romano. O Império Romano escravizou os judeus. O Império Romano invadiu a Judéia. O Império Romano dominava os povos. Jesus nasce ali. E aí, a partir desse momento, você começa a compreender muitas atitudes de Jesus. Muitas pessoas falam assim, Jesus maltratou a mulher Sírio-Fenícia, porque ele chamou ela de cachorrinho. Qual o contexto? De onde aquela mulher veio? Quem ela era? Ela era uma mulher cananeia, era uma mulher adoradora de ídolos, de imagens, sacrificava ídolos. E Jesus chamou ela de cachorrinha porque era comum aos judeus chamar os pagãos de cães. Então é um contexto ali. Em que contexto João Calvino nasce? Em que contexto? Em que momento? Então eu escrevi ali. Após o movimento luterano, Lutero ainda está vivo quando ele nasce, porque nós vimos lá no começo, na epígrafe do estudo, que ele nasceu em 1509. Certo? Lutero nasceu na primeira metade de 1400. Então ele nasce e Lutero tinha aí seus 60 anos. 50, final de 50 anos, por aí. Então, conforme Lutero vai envelhecendo, né, e as suas teses foram sendo difundidas, vai haver guerras. A Igreja Católica vai lançar a Santa Inquisição, a segunda fase da Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição? Poxa, vai Vera, você que está matando tudo a pau hoje. O que é a Santa Inquisição, rapaz? Você vai passar no Pedro II, não. O que é a Santa Inquisição? Exatamente. Agora que ela falou, todo mundo lembrou. A Santa Inquisição era quando a igreja, foi a Cúria Romana, da Igreja Católica Romana, criou um departamento para assassinar quem era contra os seus mandos. Então, desobedeceu, você é bruxa, você é bruxo, fogueira. E foram milhares, se não milhões de mortos. Teve a primeira fase da Inquisição, que foi na Alta Idade Média, contra os pré-reformistas. Lembra de Milofort? Ele foi descarnado, lembra que eu falei dele? Muitos foram queimados vivos. Tá? E aí a segunda parte da Inquisição, porque o luteranismo causa prejuízo à Igreja Católica. O Cláudio falou, mulheres passam a ler e escrever. Nunca houve isso na humanidade. Mulher sempre foi para ficar dentro da cozinha. Por que os países desenvolvidos estão anos-luz à nossa frente? Porque lá a mulher tem a mesma instrução do homem. No Brasil, a mulher tem a mesma instrução do homem. Nós ainda achamos que lugar de mulher é na cozinha. Nós ainda achamos que mulher é inferior ao homem. A mulher ela não é inferior ao homem. A única coisa que a Bíblia diz é que mulher é adjutora. E o homem como cabeça e a mulher como corpo. Mas aí há uma inversão
que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então ela sendo corpo, ela tem que ser amada da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Ou seja, o homem tem que morrer por essa mulher. Então os níveis de importância se igualam. Então Lutero traz isso. E aí ele causa um rebuliço, porque a Igreja Católica sempre demonizou a mulher. Os próprios padres copistas que escreveram, traduziram a Bíblia, na sua grande maioria, sempre minimizaram ou esqueceram a figura da mulher na Bíblia. Por isso que os endemoniados chamam a Bíblia de machista. Mas a Bíblia não é machista. Quem escreveu a Bíblia foram os padres. Se você for na Bíblia mesmo, original, na Septuaginta, nas escrituras hebraicas, você vai ver mulheres fazendo coisas extraordinárias. Veja Ruth, Esther. Esther desafiou reis. Desafiou a autoridade do maior rei da terra. Débora, Maria Madalena, a própria Maria. Né? Quando não havia como a Igreja Católica minimizar a figura da mulher, o que ele faz? Ele diviniza e torna ela a Virgem Maria. Ou um ou outro. Vocês entenderam os paradoxos? Tudo para quê? Para exercer controle. Então Lutero prega que as mulheres devem ler e escrever. Lutero traduz a Bíblia de latim para o alemão. Houveram traduções para o francês e para o inglês. Ele traduz para o alemão. O alemão é uma língua dificílima, gente. É uma língua saxônica. O que isso quer dizer? Os fonemas e a dicção é dificílima. Você aprender a contar em alemão de 1 a 10 é a coisa mais difícil. Vou ensinar a vocês. 1 é 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 10, 12. 10, 13. 3. Agora você imagina a mulher dando troco na Alemanha. 3, 5, 7 and 3, 20. Você fala, o que essa mulher está dizendo? Então, uma língua dificílima. E por ser um país lá em cima, no norte europeu, com várias, não seriam tribos, vários clãs, tinham várias dissidências, igual aqui no Brasil. Lá no Nordeste tem um sotaque, no Sul tem outro, no meio tem outro. Então, o que Lutero faz? Ele consegue compilar a Bíblia de uma maneira que todos os clãs consigam ler. Aí ele percebe que as mulheres não leem. O que ele faz? Instrui os missionários a ensinarem as mulheres, crianças e jovens a ler. Olha que coisa. Quando Calvino chega, todo mundo já sabe ler. Todo mundo não, né? A proporção aumenta. Então, o momento que ele se encontra é um momento propício. Uma outra coisa fundamental que surgiu ainda na época de Lutero, que favoreceu a distribuição de Bíblias. Isso aí. Hoje nós não damos valor nenhum a isso aqui, né? Aqui. Inclusive isso aqui é para você estudar em casa, ó. Música, olha que coisa linda, ó. Tudo para semana que vem, ó. Então, ó, por exemplo, aqui no caso é música, né? Mas antigamente Mozart, Beethoven, Bach, eles tinham que desenhar isso na mão. O cara escrevia uma ópera para 200 instrumentos. Ele tinha que escrever para 200 instrumentos. Depois que chega a impressão, isso acaba. Ele faz 1000 Bíblias num dia. Então isso aí foi maravilhoso para a divulgação do Evangelho, do cristianismo. Então Lutero se aproveita disso. 60, 70 anos depois, a imprensa já está dominada na Europa. E Calvino se aproveita mais ainda disso. Então olha que momento propenso. Tá? A França e a Alemanha estavam em guerra. Por que dessa guerra? Porque a Alemanha já havia se reformado. E o que ela queria? Se desligar da Igreja Católica. Mas a França altamente católica. A Cúria Romana, a Inquisição Romana, era forte na Alemanha. E a França e a Alemanha são divisas. Igual Brasil e Paraguai. Então, a força católica entrava pela França.
A Alemanha queria sair e a França queria ficar. Aí houve guerra. Guerra mesmo. Exército contra exército. Financiado pela igreja. A igreja bancando. Os ensinamentos de Martinho Lutero foram fundamentais, não vai dar para falar tudo hoje, para vários países buscarem as reformas. A Europa vivia o quê? Um frenesi do novo mundo ocidental. Que novo mundo era esse? Qual era? O novo mundo. Que novo mundo era esse? Hein? Sabe não? Você está pisando nele. Está pisando nele. Está pisando nele. Você está pisando na França Antártica. O que é isso? Coisa de maluco, né? O pessoal lá atrás está com uma cara de interrogação, né? Aqui na frente também. Você está pisando, Miserane, na França Antártica. Nunca ouviram falar nisso, gente? Não, Tem que ser. no Brasil. Primeiro ano do ensino médio, e nunca ouviu falar na França Antártica? Nem você? Vou falar. A Europa vivia um frenesi do novo mundo ocidental. Um mercado bilionário surgia nesse contexto. E uma coisa que surgia de volta, lá atrás da humanidade, o tráfico humano. Então, olha que coisa terrível. Se Calvino nasce em 1509, já havia chegado colonizadores aqui no Brasil. Já havia o conhecimento, porque Estados Unidos foi conhecido em 1892, se não me engano. 1482. Algum 10 ou 15 anos antes do Brasil, Colombo já tinha chegado lá. E aí? Então eles já sabiam. E aí, o mercado europeu, os homens de negócio da Europa, presta atenção, depois eles ficam querendo ler livro, não adianta. Presta atenção. Eles queriam vir para cá, ganhar dinheiro, extrair recursos minerais. O que acontece até hoje, você acha que o amor dos países acima do Equador pelos países quentes é o quê? Prostituição, porque aqui, quando chega um chefe de Estado, vai uma negra do boli-boli rebolar lá no aeroporto. Não é? Mulata do boli-boli. Não estou falando nada preconceituoso ou racista, não. Liga aí a internet, liga aí o YouTube. É cultural nosso receber pessoas de lá com mulatas sem roupa, dançando e mostrando o peito. Porque é isso que para eles nós somos. Um mercado de sexo. Se eu for falar, você sai daqui gritando de raiva. Mas é verdade. Tá bom? Outra coisa, recurso. Explorar. Todo mundo aqui é louco por iPhone, não é? Por telefone, por tecnologia. Quando eu for nos Estados Unidos, quando eu for na Alemanha, quando eu for lá, vou trazer um montão de eletrônico. Por quê? Nós somos uma periferia de compradores do que eles fazem lá. Nós somos agrícolas, gente. Nós somos colônia. Nós estamos aqui para pegar a enxada e plantar milho, trigo, aipim e toda a América do Sul. Ah, mas isso não é bom? É, só que não dá dinheiro. O que dá dinheiro é fazer iPhone. O que dá dinheiro é tecnologia, matemática, química, física, biologia. E o brasileiro, ai, detesto matemática, detesto física, história, meu Deus, tem que ler. O que você gosta, querido? Ah, eu gosto de, deixa eu ver. Ah, sei lá, que eu gosto. Por quê? Observa o crente, não lê nem a Bíblia, cara, quanto dirá ler química, física. Mas você vai no Japão, que em 15 anos, depois da guerra, eles transformaram o país na terceira maior potência mundial. Aí fica para você raciocinar. Tá? E o tráfico de humanos da África viram um mercado gigantesco. Um povo que não tinha como lutar contra os canhões, contra as caravelas, contra o chumbo, contra os mecanismos de guerra europeu. Então, de fácil serem dominados e escravizados. Mas eles não eram levados para lá. Porque lá tinha lei, lá tinha regra, eram trazidos para cá. E esse tráfico era milionário. Ensinei para vocês
que toda vez que vocês forem na Quinta da Boa Vista, nossa, que é tão lindo, aquilo ali foi construído e comprado com dinheiro de tráfico humano. Certo? Próximo. Ele nasceu na França, num lugar chamado Picárdia, ou Picardia. Ele nasce em meio a uma caçada do Papa contra os reformadores. Então, quando você for analisar as coisas que ele escreve, você que não liga não, gente? Que calor é esse em volta do altar? É o fogo do Espírito. É o poder de Deus que está aqui nesse lugar. O poder de ser o fogo do Espírito. Conta para Jesus onde está o seu calor. Então, você analisando o lugar onde ele nasceu, você vai compreender as teses dele. Eu era adolescente, essa da idade do Rian. Então, um dos filhos daquela missionária, não vou falar o nome dela aqui, porque eu vou citar nome, não vou citar nome, aquela gordinha que pregava lá, um dos filhos dela era homossexual. Ah, quando eu vi aquela menininha, aquela rapazola entrando na igreja, eu dei gargalhada. Dá vontade de rir. Ainda rio ainda, mas naquela época eu ria mais. Dei gargalhada. Aí um dia, alguém me viu rindo e me abraçou e falou: você tem que compreender de onde esse menino veio, o que aconteceu com ele, você tem que amar ele como ele é. Eu nunca mais esqueci. Então temos que compreender o contexto que a pessoa vive para compreender a maneira dela ser, do que ela vai falar. Então a gente só fala de Calvino o seguinte: ah, ele criou a predestinação, para ele todo mundo já está salvo. Opa, calma, nós conhecemos muito pouco da vida dele, é importante conhecer. Ele veio de família humilde, muito parecido com Lutero, a vida da infância dele. Sua mãe morreu quando tinha 5 anos de idade, isso é um problema, não é? Um filho sem mãe é complicado. Sua mãe morreu, ele tinha 5 aninhos, tinha 5 irmãos, ele era o penúltimo, depois ele teve um caçula. Com a influência do pai, Calvino irá estudar nas melhores escolas católicas da França. Por quê? Porque o pai dele trabalhava dentro de uma basílica. Na Picárdia havia uma basílica gigantesca, e ele era secretário do bispo-chefe. E através dessa influência de amizade, Calvino consegue bolsas de estudo. Ele, pobre, vai estudar com os filhos dos nobres. Mas isso é a mão de Deus, levando ele lá para dentro. Por quê? Lutero não teve isso. Lutero foi agostiniano. Lutero se isolou. Ele era monástico. Ele vivia isolado lá na roça, lá no mosteiro. Calvino não. Calvino faz o contrário. Ele vai viver entre os milionários. É como se ele se mudasse para Beverly Hills. Fosse morar lá em Los Angeles, nos lugares das celebridades. Tá? Nessas escolas, Calvino terá contato com meninos, filhos de intelectuais ou burgueses da sua época. Vai. Aí algumas características dele. Ele foi um sisudo. Personalidade difícil, forte. Não buscou riquezas. Todo o seu material literário ele doou para a humanidade. Ele nunca cobrou por um livro. Seus livros eram distribuídos gratuitamente. Foi enfermo durante muito tempo da vida. Quando ele se converte, porque, interessante, Calvino sempre foi católico praticante. Ele se converte com 30 anos de idade. Sabe quando ele se converte? Quando ele passa a procurar respostas nas escrituras sagradas, no grego e no latim. Porque nós vamos ver na formação dele, também era doutor em latim, grego e hebraico. Então, quando ele se aprofundou na Bíblia original, na verdade, ele, está errado. E a história, e ele mesmo conta, que ele se converte repentinamente. Ele fala: não sou mais católico. Busca em Lutero muitas das teses e cria as suas próprias. E essas teses, e essas institutas, como ele chama, vão revolucionar, tão como Lutero revolucionou. Tá? Foi perseguido pelo Papa, foi chamado de déspota reformista. Você sabe o que é déspota? Quem sabe?
Você tem que anotar essas palavras, porque futuramente você pode aplicá-las no evangelismo, quando você for discutir com os metidos besta aí fora, que acha que sabe tudo. Aí você fala 3 palavras, ele vai ficar pensando e não vai conseguir abrir a boca. Tá? Déspota é autoritário. Déspota é ditador. É mandão. Déspota. Então, ele era muito sisudo. Ele era muito legalista. Ele era muito, sabe, batia o martelo e era aquilo e ponto. Ele foi conhecido por grande parte das pessoas por ser assim. Tá? Ele substitui um camarada que eu falei no carro, aí o Gustavo e o Leandro ficaram rindo. O Zwinglio, eu falei dele hoje. Zwinglio foi um reformador não muito conhecido, que quando o catolicismo passou a abafar a reforma luterana, esse cara surge. Ele é pouco falado na história, mas ele surge na Suíça e prega veementemente contra a Igreja Católica. Esse camarada aí, Ulrico Zwinglio, tá? Então, esse Zwinglio, ele fica entre Lutero e Calvino. Porque quando Lutero já era velho, Calvino nasce. Até ele chegar aos 30 anos, né? Tinha que ter alguém ali, segurando as pontas. Foi esse sujeito aí. Calvino vive pouco, 55 anos. E ao morrer, ele pede que não alterassem nenhuma vírgula daquilo que ele escreveu. Certo? Vamos ver, vamos mergulhar mais. Olha onde ficava a Picardia, muda. Tá vendo aí a Europa? Aí tá toda a Europa, tá vendo? Sim ou não? Tá vendo? Sim. Deixa eu ver, tá vendo aquela parte vermelha ali? Sim. Quem é bom de mapa? Já está escrito ali, né? França. A Picardia ficava aqui em cima. Tá vendo a Alemanha aqui, ó? A guerra era entre esse país e esse. Aqui todo reformado, aqui todo católico. E ele fica por aqui, ó, próximo. Então, muito das teses luteranas vai influenciar Calvino. Aí você pode perguntar, mas por que eu tenho que saber isso? Gente, porque isso é a nossa história. É a formação de tudo que a gente vê aqui. Participamos da ceia, não participamos? Por que nós participamos da ceia? Porque Calvino desconsidera o sacramento católico. Porque pelo sacramento católico da ceia, quando você come o pão, ele vira a carne de Cristo na tua boca. E esse pão vira carne na sua boca, gente? Não, mas os papas, os padres falavam que sim. Calvino vai lá no Instituto e fala, não, pão é pão. É uma simbologia. Nós usamos da reformista calvinista nas nossas ceias. E a mesma coisa acontece com o vinho ou o suco de uva. O suco de uva ou o vinho vira sangue na sua boca? A Igreja Católica dizia que sim. Calvino vai lá e passa a perna dele e diz que não. Tá? Outra coisa, batismo infantil. O batismo infantil, ele quebra isso também. Lutero batizava crianças, como a Igreja Católica. Calvino fala, não, batismo para arrependimento de pecado. Só quando tiver grandinho, igual Jesus. Então nós somos calvinistas também. Em muitas coisas. Certo? Mistura dos dois. Oi? Lógico, é o melhor do que os dois trouxeram para a gente. Porque Lutero vacilou muito e Calvino também vacilou muito. Próximo, vocês vão ver. Aí a formação dele, olha só no que ele foi doutor. Teologia, humanidades, porque humanidades abrange o que naquela época? Sociologia e antropologia. Sociologia estuda o que, Ricardo? O social. Estuda a sociedade. A sociedade. E antropologia? O homem. Antropo, né? Antropóide. Antropo é homem. Logia é estudo. Estudo do homem. Então, olha aqui, olha a formação dele. Grego, latim e hebraico. Retórica e dialética. Ensinei para vocês. O que é retórica? Hã? Persuasão. Persuasão, discurso bom, eloquência. Martinho Lutero também era bom nisso aí. E dialética? Eles estudavam isso. Ele não nasceu com isso. Ele estudou para ser isso. Dialética é o quê?
a capacidade de convencer as pessoas. Então o cara entra numa faculdade para aprender a convencer os outros. Sabe o que seria isso hoje? Marketing. Propaganda e marketing. Quando você é em publicidade, né? Retórica, seria alguma coisa relacionada à gestão, não sei. Filosofia, soteriologia, estudei isso no seminário. Você chegou a fazer? Soteriologia é estudo da salvação do homem. Aí você aprende Calvino lá. Ele era doutor em direito, ele não aceitou esse título de doutor. Ele era, dentro da sua área dele, ele era especialista em jurisprudência. E o que é a jurisprudência? É a interpretação da lei. Decisões já tomadas nos casos. Sim, mas, por exemplo, existe aquela jurisprudência, aquela decisão do juiz, que ninguém nunca teve. Ninguém nunca decidiu aquilo. O juiz interpreta a lei de uma certa maneira e aplica a jurisprudência, correto? Pelo menos é por aí que... É nas cortes superiores, quando os casos chegam lá e eles decidem, aquilo vira uma jurisprudência. Sim. Quando vierem outros casos iguais àqueles, terá aquela decisão. Exatamente. Então, está dentro do que eu falei. A jurisprudência é a interpretação da lei. Ou seja, não existe algo que aconteceu que a lei não fala. Por exemplo, olha, alguém rasgou esse negócio vermelho aqui com a boca. E agora? O que será de nós? Então o juiz vai dentro da lei buscar algo aproximado e vai julgar. Isso é chamado de jurisprudência. Ele interpretou a lei. Então ele era especialista em interpretação de lei. O que vai fazer toda a diferença quando ele interpreta a Bíblia. Por ele ser um jurisprudente, ele vai ler a Bíblia, vai ler as leis de Moisés, vai ler as palavras de Jesus, ele vai ler os comandos bíblicos, a lei bíblica, até a graça, e vai jurisprudenciar tudo isso. Os livros dele, a teoria da predestinação, é uma jurisprudência bíblica. Pode-se dizer uma doutrina. Uma doutrina, virou doutrina, porque ele consolidou aquilo como verdade. Estão entendendo? Sabe por que as pessoas falam um pouco de Calvino? Porque é difícil entender. Agora, olha as igrejas calvinistas hoje, presbiterianas, muitas wesleyanas, batistas reformadas, Nova Vida, igrejas de gente rica, de gente intelectualizada. Por quê? Eles são melhores que a gente? Não. Mas eles procuram o perfil daquilo que estudaram, aí migram para lá, igual a Vera. Olhou, gostou, ficou. É ou não é? Olhou, sabe o que aconteceu? Eu vou falar a verdade. Olhou, esse cara ia cair, vou ficar vendo o que esse cara vai falar aí. Aí era o Leandro. Gramática, literatura, política, ciências do Estado e economia. O cara era maluco. Próximo. Implemento a influência dele na reforma. Implemento da teologia profunda no cristianismo. O que ele fez? Antes, mesmo em Lutero, lia-se a Bíblia de maneira rasa. Por exemplo, você vindo nessa escola dominical, a glória é para Deus, tá? Mas eu propositalmente puxo vocês para dentro da Bíblia. É ou não é? Eu cheguei aqui dando bronca. Quem quiser ir para o céu, fica aqui. Por quê? Porque é Bíblia. Quem crer em mim, assim como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Ou seja, como diz, ele tem que conhecer a Escritura, amigo. Ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que vir para a escola dominical. O crente que é frequentador de escola dominical, ele não larga Jesus nunca. A família dele é melhor. A vida dele com Deus é melhor, a oração dele tem profundidade, ele discute com a cabeça levantada lá no meio dos metidos a besta lá fora, ele é uma pessoa com mais autoestima, porque ele está aprofundando na Bíblia. Quem falou isso? Paulo. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Quanto mais você se aprofunda na Bíblia, na palavra, de maneira teológica e profunda, mais crente você é. Você não vai comprar vassoura na igreja para fazer a corrente da vassourinha na sua casa. Quando você dá o dízimo consciente. Eu não dou porque o pastor está roubando, eu não dou porque o pastor é ladrão, eu dou porque eu conheço a Bíblia. Eu sei. Olha que legal. Você é um ofertante, é um dizimista, é um participante, é uma pessoa consciente. Para ele, o cristão deve buscar inteligência, diplomacia cristã. Tá? Ele soma o evangelho à política. Nós vamos ver que o sistema calvinista é um sistema que procura entrar no governo. Você vê o islamismo, você vê, por exemplo, os muçulmanos, né? Estado Islâmico, o que eles fizeram? Aplicaram a religião deles no Estado. Mas olha que bagunça que é. É uma religião demoníaca. Uma religião que pega uma criança, coloca bomba no corpo dela, vai lá e se explode. Que uma fila de desempregados para um carro-bomba explode. Isso não é de Deus. Mas a religião está no Estado. Eles construíram um sistema diabólico no Estado. O catolicismo foi o quê? Um sistema religioso, político de dominação. Dominação. A idolatria o que é? Um sistema religioso, sociológico de dominação. Eu quero que você fique aqui na minha igreja. Então eu vou canonizar uma pessoa maravilhosa da sua cidade. E todos os meses você vem aqui falar com ela. Através dessa imagem. Um sistema. Que as pessoas insistem em não aceitar. Não? Fez, não foi? Oi? Não é igual ao que o pastor falou. Tinha um lugar vazio que ele pregou para o povo de Deus desconhecido. Paulo, mais ou menos. A idolatria sempre houve, mas não como sistema político e econômico. A idolatria, a Igreja Católica substitui o Império Romano de arenas e mortes por um sistema de controle ideológico, religioso, que domina e mata e destrói da mesma maneira. E é o que o Brasil vive hoje. Um país que se diz laico, mas que tem uma religião oficial. Um país de matriz africana, indígena, plural, mas temos uma religião oficial. Que democracia é essa? Que artigo 5º da Constituição é esse? Que isonomia é essa, onde todos são iguais? Coisa nenhuma. Isso aqui é um país racista, é um país escravocrata ainda. Isso é um país autoritário, onde em todas as épocas da nossa política, só 9 presidentes ficaram no poder até o final. É porque nós não gostamos de ler, né? Gostamos de Big Brother e de novela. Então a gente fica sem saber das coisas, né? Aí fica difícil. Ele funda a Academia Calvinista em Genebra e preparou 900 pastores protestantes e reformistas. O Codorna, vou falar quem é não. Um rapaz entrou no carro hoje, estava eu, o Gustavo, ele e o Leandro. Aí ele falou assim, eu não gosto de Calvino porque ele não gostava do evangelismo. Eu falei, querido, vai ler. Ele construiu uma escola de evangelistas. E ele teve 900 alunos. Esses 900 alunos foram os homens que se espalharam pela Europa e fora da Europa pregando a palavra de Deus, gente. Quem vai falar nisso? Tá? Dedicou a vida a escrever as Institutas. Foi árduo combatente do Papa e dos sacramentos católicos. Alguns dos sacramentos católicos, dos 7 piores, purgatório. Olha, teu filho está lá no purgatório, ele morreu. Pois é, está lá sofrendo. Então você tem que pagar aquela indulgência. O que ele fez? Ele matou 3 pessoas. Então nós vamos fazer um desconto. Paga só por 2 e a gente tira do purgatório e manda ele para o encontro, para o seio da Virgem Santa, Mãezinha de Deus. Ele arrebentava com o sacramento. Idolatria. Pregavam em latim de costas para o povo. Porque o povo era tão insignificante. Para que eu vou olhar para a cara desse bando de camponês,
bando de cego, bando de sujos de mundo. Prego em latim, treino o meu idioma, olho para a Virgem e que se explodam todos. Então Calvino vai acabar com isso. Lutero também pregou contra isso, né? Próximo. Olha ele aí. Foi o criador das institutas, já falei, foi o reformador de Genebra, porque ele era francês, mas ele foi perseguido na França. Lembra que eu falei que a França era católica e o Papa botava para quebrar lá dentro? Ele tem que fugir. Ele se converte, escreve as institutas, né? Cria uma nova reforma. O Papa mata esse cara. Ele foge para Genebra. Quando ele chega em Genebra, Suíça, a Suíça já estava praticamente toda evangelizada por aquele reformador pequenininho. Qual é o nome dele? Inclusive, quem é que vai botar o nome do filho de Zwinglio, que falaram hoje para mim? O Codorna. Vai colocar o nome do filho dele de Zwinglio. Eu estou mandando para o Codorna, estou pensando que é você, Gustavo. O Codorna é o Jonatas, que toca a bateria aqui de manhã. Ele que falava. Mas ele vai para Genebra. Quando ele chega em Genebra, a cidade toda evangelizada, toda reformada. Aí o governador da cidade fala assim: você é o cara. Eu quero que esse sistema que você criou, cristão, eu quero que você implemente ele aqui. E ele implementa o sistema institucional cristão dentro da Suíça. Eu te pergunto, a Suíça é um país menor do que o Rio de Janeiro. Tenta depositar um dinheiro lá, só se você for deputado do Lava Jato. São trilhardários, bilionários. Ele cria um sistema religioso, econômico e social, onde é regido pela Bíblia, de maneira reformada. Ele cria um exemplo de sociedade. Olha que coisa profunda. A gente não conhece isso. A gente fala do que a gente não sabe. Então ele cria um sistema. E toda a Suíça adere a esse sistema. Pode passar. Tá? As institutas, que é o manual desse novo sistema. Instituta vem de instituição, não é? Teve 8 volumes, sistematiza o cristianismo, contextualiza, ao mesmo tempo, 3 pilares: religião, política e sociedade. Buscam, olha só que interessante, buscam um equilíbrio padrão para a sociedade, tendo a Bíblia como uma base fundamental. Qual o país que é assim hoje? Estados Unidos. Os Estados Unidos é calvinista, gente. Os Quakers, que são as primeiras famílias que vão ocupar os Estados Unidos, eles eram calvinistas. A liberalidade americana vem do pensamento calvinista, vem de Locke, Adam Smith, pensadores calvinistas. Liberalidade. Por que o americano pode ter arma dentro de casa? Você é livre para ter. Agora, como você vai usar, é outra história. Você é livre. Você é livre para trabalhar no que você quiser, ganhe o máximo dinheiro que você puder. Você só vai pagar X de imposto. E é assim. Os Estados Unidos é assim. É calvinista. Tal qual Inglaterra, tal qual Alemanha. A Alemanha é luterana, mas tem um espírito liberal. Escócia, Hungria, Holanda, África do Sul. Tá? Aí vai. Já falei sobre isso aí. Próximo. Agora, as teorias mais revolucionárias dele. Estão entendendo, gente? Vocês estão fazendo uma cara assim de meio-dia, meio-dia e 15, assim. O homem... É o desconhecido. É o desconhecido. São as águas profundas. Aquela... Já entrou no mar de noite, Ricardo? Já mergulhou? Não é ficar ali na marola da praia, não. Já lá no meio, você já foi? Já experimentou abrir o olho assim? Uma vez eu experimentei mergulhar. Aí estou nadando, tal. Aí eu falei, deixa eu ver o que tem lá embaixo. Irmãos, eu não vi um pretume. Eu falei, vai ser um tubarão daqui, eu vou voltar. O desconhecido dá medo. Né? O homem, olha só. O pessoal fica xingando o Calvino por isso aqui, ó. O homem só conhece a Deus se Deus quiser.
Ou seja, se você está aqui é porque Deus quis que você conhecesse Ele. O que é meio óbvio, né? Ele era malandro, Calvino. Ele usava um pouco a sua retórica, ele tinha um pouco da lógica, né, do feedback. Falava que era aquilo mesmo e ficava pensando. O pior pecado humano é a idolatria. Então ele prioriza os pecados. A idolatria. Então, quer dizer que ser idólatra é pior do que matar. Aí os calvinistas falam, não, mas a idolatria tem que ver com o assassinato, porque você matou por algo que você acreditava ser mais importante. Então, a idolatria está intrínseca em todos os outros pecados. Então, o adultério é mais importante que a idolatria, porque você idolatrou tanto aquela mulher que resolveu trair a sua. Então, ele usa de umas reflexões óbvias, que você acaba... Ele é partícipe do monergismo. O que é isso? Era uma teoria teológica que dizia o seguinte, que nós somos acionados por Deus quando temos o dom do Espírito Santo. E esse dom do Espírito Santo já nasce com a gente. Os eleitos já nascem com esse dom. Ou seja, você está aqui hoje, não está? Você podia estar em casa, comendo lá ovo de Páscoa, não sei o quê, beijando na praia. Mas por que você nasceu com essa essência, como eu queria dizer o nome, com esse estopim do Espírito Santo? Deus te deu ele quando você nasceu. Aí você está aqui por isso. Porque segundo ele, tem pessoas que nascem sem essa essência. Por isso que não aceita Deus. Por isso que não aceita a palavra. Por isso que você fala para ele, quer aceitar Jesus? Ele fala, não. Mas adora outras coisas, né? Sim, mas o monergismo tem a ver com o Espírito Santo, da Trindade. Só que adora diversas coisas. Não importa. Você pode adorar até um sapo. Sim, porque todo mundo nasceu para adorar. Sapo, Não. Escuta, me entenda. O monergismo é exclusivo para quem acredita nesse botão de liga e desliga, que é abstrato, que é invisível. É uma teoria dele. Teoria, não só dele, mas de Santo Agostinho também. Então você tem que ter esse botão de ligado. Deus chega assim, ela tem um aninho, opa, Maria Elisa, vou colocar nela esse botão de ligar, vou ligar o Espírito Santo nela. Quando ela crescer e o pastor falar com ela, ela vai aceitar. Ele gente, escute, teorizou. O que é teorizar? Tese. É uma tese, deixou no ar. Que é bem óbvio, né? É bem óbvio. Eu resolvi aceitar. Opa, viu? Não falei? Esse tem um botão de liga e desliga. Resolvi não aceitar, viu? Esse aí não tem. Então fica muito fácil explicar. A revelação é o objeto de busca principal para receber o Espírito Santo. Segundo ele, se você não tem a revelação, você não consegue ler a Bíblia. Se você não tem a revelação, se você não crê no Espírito, se você não tem esse lado de revelação na sua vida, você não é o que você é aqui hoje. Se você não nasceu com o Espírito. Sim, isso aí é o segundo passo. É bem óbvio, mas é muito óbvio, gente. Entendeu? Ele criou um sistema óbvio. Que Prática. as pessoas ficam, será? Hein? Opa, será? Sim ou não? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sabe? Deus é trino. E Deus em 3 manifestações. Isso é importante. Porque havia uma corrente chamada arianista, que dizia que Deus é um. Nasceu Deus. E depois nasceu Jesus. E depois nasceu o Espírito Santo. Eram 3 diferentes. E não é bem o que a Bíblia nos mostra. Que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Tá? E ele prega que é um Deus com 3 manifestações. Aí você tem que entrar no seminário para estudar, tá, gente? A salvação humana, a soteriologia que eu falei no começo, depende de vários contextos bíblicos intercalados. Ou seja, para você ser salvo, você tem que ter o Espírito Santo. Isso é a tese dele.
você tem que ser escolhido desde criança. Deus já sabe que você vai ser ou não salvo. Aí entra naquela tão complexa predestinação. Mas não foi Calvino que prega a predestinação pura e crua. Os outros pré-reformadores já pregavam. O próprio Lutero pregou a predestinação, mas não de maneira tão incisiva. Santo Agostinho de Hipona também pregava a predestinação. Vai. Calvino ensinou um cristianismo realista, sem superstições e conformistas. Isso eu gosto dele. Sabe o que ele faz? Crente não precisa ir comprar caneta na igreja para escrever, assinar o cheque. Isso é superstição. Não precisa bater 3 vezes na madeira. Ô pastor, bate na madeira, pastor. Meu Deus. Dá 3 pulinhos para São Longuinho. Não tem isso? São Longuinho? Vocês já pularam aí quando vocês não eram crentes, tá? Não me enganar, não. O crente não é conformista em ser perdedor, não. Ah, pastor, me conformei, né? Não vou casar. Ninguém me quer. Não é isso, não é nesse contexto, não. Conformista, né? Jesus diz, o mundo jaz no maligno. Aí a gente fica discutindo política, né? Se o Lula, não sei o quê, se o Bolsonaro, o mundo está no maligno, irmão. Qualquer um que entrar, o mundo está no maligno. Não vai mudar nada, não. Quem muda somos nós. Certo? Pense nisso. Aí, a teoria da predestinação, aquilo que eu comecei a falar no carro, para o Leandro e para o Codorna, se o Codorna assistir, vai me bater essa mensagem. Ele constrói, eu estou terminando, tá? Ele constrói a teoria famosa da predestinação a partir de 3 ciências: o fatalismo, que é o que será, será. Já viu gente falar assim? Ah, comigo é assim, o que tiver que ser, vai ser. Isso chama-se fatalismo. Isso é uma ciência. Isso já foi estudado por Darwin, né, que é o evolucionista, o homem que disse que o homem veio do macaco, que a evolução foi se dando, que houve um cuspe no universo, lá um Big Bang, e aí um meteoro bateu no outro, e a estrela morreu, e aí a poeira cósmica veio parar aqui, aí surgiu o Sol, e fatalismo. Tudo aconteceu pelo acaso. Ele combate isso aí. Nietzsche, filósofo alemão, ele, fatalista. Nós somos uma mera proteína pensante andando no planeta. O cara falou isso. O deísmo. Eu creio em Deus, mas não tem, só isso. Eu creio numa força superior. O cara lá de cima. Ah, Deus, se você estiver aí, fala comigo. Isso chama-se deísmo. Já viu gente assim? Ah, tem médicos. Olha, reza para o teu Deus aí. Eu creio nele. Reza para o teu Deus te ajudar. Olha quantos crentes fatalistas existem. Olha quantos crentes católicos, quantos homens deístas. Isso nos dias de hoje. E os estoicistas, que não acreditam em nada, são os ateus. Certo? São os ateus. Não creio em nada, Deus para mim não existe, isso é pastor tudo ladrão, entendeu? Religião é para roubar o dinheiro do povo. São estoicistas. Antes de Jesus, 3 séculos antes, já havia essa pregação. Deus não existe, morreu, acabou. Eu tinha um professor na faculdade, o cara é pós-doutor em história africana. Ele falou o seguinte: para mim morreu, já era, acabou, tchau. Tudo que eu aprendi não valeu de nada, vai virar tudo poeira. Estoicista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 3 correntes, vai na Bíblia e vai provar na Bíblia que Deus nos predestinou à salvação. Mas ele fala isso baseado num contexto. E o segundo contexto, havia uma frase na Igreja Católica e que ficava na cinta papal, que dizia, passa aí, acho que está escrito aí no próximo. Deixa aí, vai ser no próximo. Salvação
só pela igreja. Alguém já leu isso em algum lugar? Isso é muito comum de você ler aí nas igrejas católicas. Salvação só pela igreja. Quer dizer que a salvação não vem de Deus. Quer dizer que a salvação não vem de Cristo. Então, dentro desse contexto, ele vai ter que lançar uma tese fulminante para quebrar a ideologia da indulgência, do sacramento, do purgatório, de que o Papa era o Pontifex Maximus, a única ponte entre o homem e Deus. Estou fazendo aqui apologia contra o Papa não, tá, gente? Eu sou professor de história, então eu falo história. Eu falo história e aplico a Bíblia. Entendeu? Então ele vai construir uma teologia humanista. Ou seja, o homem e Deus próximo. Sabe onde ele vai beber na fonte? De Da Vinci, do homem vitruviano. Lembra do quadro? Do homem vitruviano? Eu botei uma foto aí, depois vocês vão ver. Aquele homem de braço aberto dentro de um globo. A importância do homem. Por que teologia humanista? Agora o homem tem importância. Agora você não é o cocô do cavalo do bandido que fica lá no feudo, não. Agora você tem importância. Deus tem importância, se importa contigo. Amém. Então é teologia humanista. Tá? Passa aí. Aí, as frases da Igreja Católica. Não há salvação fora da Igreja. Isso é o quê? É um marketing. Já viu o marketing da Igreja Universal? Como é? Tem uma placa gigantesca. Venha você que está desesperado. Já leu essa frase? Sim. Levanta a mão quem já leu. É o marketing deles. Entra quem quer. Então a pessoa está desesperada, ela entra. Por quê? É mais fácil convencer alguém dentro do desespero. Então a minha propaganda, você está desesperado, está prestes a se suicidar, nada mais tem valor para você, entra aqui. Não tem escrito lá só Jesus salva. Não está escrito Jesus te ama. Não está escrito venha vir todos vós que estáis cansados. Isso não. A propaganda é venha desesperado. Não está dizendo mais nada. Mas vivemos num país democrático. Entra quem quer. Vai. Tá? Aí eu vou fechar com os versículos que ele usa. Para Calvino. Deus é o Criador e força maior. E Deus ainda não finalizou a sua criação. Então a predestinação nada mais é que a conclusão da criação de Deus, que ainda não acabou. Como Deus não é fruto do tempo, e para Deus não há tempo, o mesmo momento de agora para nós é um instante de Deus da criação lá atrás. Então Deus ainda está nos criando. E as escolhas de Deus estão pertinentes a essa criação. Você entendeu ou não? É complicado isso aí. Depois você me procura, que eu tento fazer você entender. Tá? Olha o que diz 1 de Pedro 2,9. Porém, lê comigo. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora recebeste. Mas o mais importante para Calvino aí está lá na primeira linha. Vocês são uma geração que eu elegi. Não foram vocês que decidiram, eu decidi. Eu elegi vocês. Então a predestinação começa aí, na teoria calvinista. Quem está dormindo pode acordar. Vai, próximo. Calvino vê a humanidade com pessimismo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos pecaram e estão fora de Deus, quem vai ser salvo? Quem eu escolher. Mas é bem óbvio, né? É bem óbvio. É muito fácil falar, Deus te escolheu, tá, Deise? Por quê? Você não está aqui? Deus escolheu. Voltamos àquela obviedade inicial. É óbvio. Olha, você tem o Espírito Santo, aquele liga e desliga, porque Deus te escolheu. Porque Deus te escolheu. Na hora que eu falei Deus te escolheu, o negócio até... Viu?
Para Calvino era necessário conhecer as essências de Deus, de Cristo e do homem. Deus como força maior. Jesus, o homem perfeito. Tá? Pode passar. E vai embora, gente. Não vai dar tempo de falar sobre isso tudo. Então eu vou fechar aqui, presta bem atenção. Vou fechar com uma predestinação e começo com predestinação semana que vem. Preste atenção. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que a essência, o Lucas, você está dando um exemplo aí, né? Lucas, sou seu pai, eu te pego, hein? Dando um mau exemplo, meu filho, eu dou bronca nas crianças aqui. Por favor. Quem tá, viu como é que eu obediente? Olha só, pessoal, eu quero dizer o seguinte para vocês. Estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, para que vocês compreendam as profundezas da sabedoria de Deus. Leva ele lá, pega ele. Usa da sua autoridade, tia. Vai. Daqui a pouco eu vou te dar um dinheiro. Aí eu dou dinheiro para ele e depois ele pega. Tá entendendo, gente? Acharam difícil? Acharam sim. Entendeu, Vera? Opa! Mas a Vera não é boba não. A Vera gostou? Sim. Eu já sabia de alguma coisa sobre verdade. Porque o senhor falou desde o começo da matança da Igreja Católica. A minha filha já tinha falado comigo. Vocês não precisam conhecer da maneira que eu conheço, não. Você conhecendo o básico já é o suficiente. Vocês conhecendo o básico para solidificar a fé já é importante. Agora, semana que vem, nós vamos falar sobre o calvinismo no Brasil, porque as primeiras igrejas fundadas aqui não foram as católicas. Não, meu amor. Viu? Por mais R$100 na aula particular. As primeiras igrejas foram na França Antártica. Só na aula que vem que a gente vai saber sobre a França. Não vou falar. França Antártica era o nome do Rio de Janeiro, dado pelos franceses quando invadiram aqui em 1555. Ah, mas não colou. Ficaram aqui quase 30 anos e institucionalizaram o calvinismo aqui. Nós fomos calvinistas durante 30 anos. Em Recife, já no século posterior, os holandeses, chamados de huguenotes calvinistas, chegaram lá e evangelizaram todo o Nordeste praticamente. O seu tataravô, Vera, era huguenote, era calvinista. Tá? E fundaram 122 igrejas lá em cima. Por que acabou? Porque a Igreja Católica financia grandes expedições para exterminar. Eles foram exterminados aqui. Sabe quem foi o chefão que exterminou os calvinistas aqui? Estácio de Sá. Quem falou? Colou bonito. Estácio de Sá junto com quem? Com os índios. Então dava um espelho para o índio e falava: olha, vamos arrebentar, dá esse espelho para tua mulher, ela vai ficar feliz. Vai? A gente vai ficar feliz? Vai. Mas o que eu tenho que fazer? Vamos matar aquela raça que está lá. Entendeu? Então foram exterminados. Mas é muito bacana. Se a gente procurar estudar, vocês vão aprender muito. Ok, gente? Beleza. Vocês estão assustados? Podem ficar em pé.